Neste vídeo, vamos falar de distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas. Mais especificamente, vamos primeiro falar de variável aleatória discreta, o que ela significa, depois, o que é uma distribuição de probabilidade e como calcular a média e a variância do desvio padrão de uma variável aleatória discreta. Então, o que é uma variável aleatória discreta? É uma variável que assume um número contável de valores. Deixa eu mostrar alguns exemplos. A quantidade de gols de uma partida de futebol, que pode ser 0, 1, 2, 3, não são muitos valores diferentes. A quantidade de reclamações feitas por um cliente de uma empresa em um mês. O prêmio em um jogo que você jogou. Ou, por exemplo, a quantidade de telefones celulares por pessoa no Brasil. Essas variáveis possuem uma distribuição de probabilidade. Uma distribuição de probabilidade mostra quais valores essa variável pode assumir e a probabilidade de cada um desses valores. Vamos pegar esse exemplo da quantidade de celulares que uma pessoa, por exemplo, acima de 14 anos, possui. Essa daqui é a distribuição de probabilidade representada numa tabela. O que essa tabela mostra é que a quantidade de celulares, aqui a variável x, pode ser igual a 0, 1, 2, 3 ou 4. E em seguida eu tenho as probabilidades de cada um desses valores. Eu também posso representar a distribuição de probabilidade por um gráfico, como mostra aqui à direita. A distribuição de probabilidade permite que a gente calcule a média, também chamada de valor esperado, de uma variável. Por exemplo, qual é a quantidade média de celulares por pessoa? Temos aqui a distribuição de probabilidade e para calcular a média, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ponderar cada valor pela probabilidade. Por exemplo, 23% das pessoas não têm celular, então vamos fazer 0 vezes 23 sobre 100. 48% tem um celular, 1 vezes 48 sobre 100. Fazemos isso com todos os valores, somamos o valor final. A média, ela também é denotada pela letra grega mi. Essa letra grega, ela denota a média ou valor esperado de uma variável aleatória. Neste caso, a média é igual a 1,18 celulares por pessoa. Para calcular a média, então vamos fazer o seguinte, vamos ponderar cada valor pela sua probabilidade e somar as parcelas no final. A fórmula é esta daqui. Média é igual à soma dos valores multiplicados pela sua probabilidade. Mas você sabe que a média não é tudo numa distribuição de probabilidade. Neste exemplo, onde você investiria o seu dinheiro? Temos aqui dois investimentos e a sua distribuição de probabilidade. O investimento X, por exemplo, tem 10% de probabilidade que você perca 5% do seu dinheiro e 10% de probabilidade que você ganhe 7% além do seu dinheiro. Já o investimento Y tem 30% de probabilidade de você perder 4% e 30% de você ganhar 5%. A média nos dois casos é igual a 1%. Portanto, o retorno é independente do investimento. Mas as variâncias não são iguais. Então, o que nós vamos fazer agora é calcular a variância e o desvio padrão de cada um dos investimentos para ver o quanto que eles são arriscados. No caso do investimento X, temos aqui o gráfico da distribuição de probabilidade em vermelho e para calcular a variância, nós vamos olhar a distância de cada um dos retornos possíveis para a média, que é 1%. Então, vamos pegar cada valor, subtrair da média e elevar ao quadrado, isso para todos os valores da distribuição de probabilidade. Um detalhe na variância é que você deve ponderar cada quadrado do desvio pela sua probabilidade e somar no final. Esta daqui é a fórmula da variância. O símbolo da variância é igual a sigma ao quadrado e é dado pela soma dos desvios ao quadrado ponderado pela probabilidade de cada um dos valores. Para calcular o desvio padrão, é só tirar a raiz quadrada da variância. Vamos calcular a média, a variância e o desvio padrão de cada uma das distribuições no Excel. Lembre-se que, como aqui a média e a variância são ponderadas pela probabilidade, o Excel não tem uma função para cálculo direto da média. O Excel só calcula a média e variância sem peso. Então, nós vamos ter que fazer esse cálculo aqui manualmente. Nesta planilha do Excel, eu criei uma coluna
para pegar cada valor de x e multiplicar pela sua probabilidade. Então, vamos aqui pegar 5%, multiplicar por 10%, que é a sua probabilidade. Vamos fazer isso daqui para todos os valores de x, é só arrastar para cá. E a média vai ser dada pela soma de todos os valores. Soma desses 5 valores, temos aqui média igual a 1%. Para calcular a variância, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar cada valor, subtrair da média, que está aqui, 1%. Eu vou travar essa média aqui, cifrão, cifrão, fechar parênteses, elevar ao quadrado e multiplicar pela probabilidade de 10%. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando o desvio, elevando ao quadrado e multiplicando pela probabilidade. Copio todos os valores e, novamente, eu somo as parcelas para o cálculo da variância. Obtenho uma variância de 0,00108. E, finalmente, para calcular o desvio padrão, é só tirar a raiz quadrada do valor que eu obtive aqui na variância. Temos aqui um desvio padrão de 3,29%. Para calcular para o investimento Y, eu só vou copiar aqui para baixo, porque temos os mesmos cálculos. A média continua 1%, então estou ainda subtraindo de 1%, e o que eu vejo aqui é que o investimento Y tem um risco maior, ele tem um desvio padrão maior. Recapitulando, a distribuição de probabilidade descreve todos os valores que a variável pode assumir e suas probabilidades. Para calcular a média de uma variável, pondere seus valores pelas suas probabilidades e some. E para calcular a variância de uma variável, pondere o quadrado dos desvios de cada valor à média pelas suas probabilidades e some no final. Algumas distribuições discretas são muito importantes na estatística. Elas são determinadas por uma expressão matemática e possuem várias propriedades. É o próximo passo no estudo das distribuições discretas.